O segundo ponto que nós temos que falar é sobre a perfeição. Geralmente, as pessoas que procrastinam, elas têm a tendência de serem pessoas mais perfeccionistas. Elas querem que tudo saia perfeitamente assim como elas imaginaram. Então, imagine que hoje eu estou gravando meu vídeo, eu consigo controlar o barulho interno, mas existem barulhos externos que eu não consigo controlar. Então, uma pessoa que vai fazer qualquer atividade, existem pontos que ela consegue controlar e existem pontos que ela não consegue. E a pessoa às vezes procrastina porque ela quer ter o controle de tudo. Então ela quer exatamente que tudo saia perfeito. Ela quer que, por exemplo, grava nesse vídeo, que a câmera capte bem, o melhor potencial, a iluminação seja perfeita, o barulho seja o menor possível, que ela consiga falar e a outra pessoa consiga entender de forma plena, de forma clara. E assim, muitas vezes isso não está no nosso controle. Então a gente controla alguns pontos e outros não. Inclusive agora tá passando um carro aqui fazendo barulho. Eu não sei se vocês estão escutando, mas aqui tá dando pra escutar. Enfim, esse perfeccionismo, ela acaba atrapalhando porque a pessoa espera que tudo saia perfeito para ela começar a executar alguma coisa. E muitas vezes não vai acontecer assim. Às vezes você tem que realmente fazer nas condições que você tem hoje, nas condições que você pode agora. Então se você consegue, por exemplo, eu quero fazer uma caminhada, eu só tenho meia hora, faz meia hora. Quando você tiver uma hora, você faz. Mas se você não tiver, você nunca vai fazer, porque você, eu queria caminhar uma hora, mas você não tem uma hora, você só tem 30 minutos. Então você tem que fazer com que a sua rotina, ela se adeque às condições que você tá, né, para você não ter esse ponto. Mas enfim, o terceiro ponto que eu tenho a falar sobre procrastinação, que eu vejo que realmente é algo que limita muitas pessoas, é o fato de não ter uma rotina clara. Então você às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que eu tenho que ajeitar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar da comida, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que fazer... Enfim, são várias coisas com potenciais, né? Potências. Umas mais complexas, outras mais simples, mas que você tem que encaixar durante as 24 horas. E muitas vezes você não tem uma clareza do que é mais importante. Então, por exemplo, quais das minhas atividades são as mais importantes? Quais são as das minhas atividades as que mais eu preciso executar durante o dia, que são as mais importantes? Se eu fizer essas daqui, o resto eu consigo desenrolar ou fazer outro dia, enfim. Você precisa ter essa clareza, porque assim, procrastinação, todas nós vamos procrastinar em algum momento, em algum ponto. Não tem como extinguir isso da sua vida, porque a procrastinação ela faz parte do nosso dia a dia. Mas você precisa saber quais são as tarefas que você pode procrastinar sem ter como eu posso dizer? Sem ter um prejuízo na sua vida. Então, se, por exemplo, se você não for hoje lavar o cabelo, pode ser que amanhã você lave e não tenha problema nenhum. O máximo que vai acontecer é você ficou com ele sujo hoje, foi para algum canto e, enfim, tá oleoso, tá sujo. Mas não teve nada de grave. Mas, por exemplo, você tá passando mal e você não foi no médico. Isso ele causa um prejuízo para você, porque se você estiver passando por alguma doença que seja letal, que mate na hora, você acabou com as suas chances de viver. Então, assim, claro que são casos extremos, mas assim, existe formas de procrastinar. Então, você tem que entender qual é a procrastinação que não é tão ruim para sua vida. Então, em algum momento você vai conseguir. É quase que impossível você ter uma rotina de 100% de tudo que você colocar, a menos que você coloque muito pouca coisa. Mas numa vida caótica como a gente tem hoje, rede social, de várias atividades, de pouco tempo, eu acho pouco provável que você tenha realmente capacidade de fazer toda a sua agenda 100% sem procrastinar nada. Mas assim, você tem que entender quais são esses pontos que você precisa cuidar, para que no futuro isso não cause um prejuízo maior para você. Seja ele no aspecto que você deveria ter feito, perdeu o time, porque às vezes tem coisas que você tem que fazer naquele momento, senão acabou, você não tem mais chance de fazer. Tem coisas também que você precisa fazer para ter um futuro que você espera. Então, se você não fizer hoje determinada coisa, pode ser que o futuro que você quer para amanhã você não consiga, porque você procrastinou as atividades que te levariam para aquele resultado. Então, você precisa entender quais são os seus níveis para poder você conseguir atuar.